3 de agosto de 25, 16h30. Esse 3 de agosto me deixa muito feliz, porque eu sei que o inverno está indo embora, né? Hoje o dia por aqui ficou, todo o dia ficou assim, ó, nublado, 100% nublado. De manhã cedo tinha a neblina, desde de manhã, de madrugada. A neblina foi até umas 11 horas da manhã, o tempo completamente fechado, e a neblina era tão forte que chegava a molhar. Eu estava com roupa normal, mas eu estava molhado. A neblina era quase chuva, aquelas neblinas muito fortes, né? Muito obrigado para quem me assiste, né? Se alguém aí chega e não sabe de nada e tal, vai assistindo que tu vai, aos poucos, tu vai me conhecendo, né? E se alguém que já assistiu, se inscreveu, repetir, né? Voltar a assistir, muito obrigado também, né? Aqui, para variar, eu estou nos lugares isolados, só que é uma área que eles estão terminando aí fundações. Pelo que eu ouvi falar, vai ser um supermercado aqui, uma rede de supermercados. E uma coisa que eu posso falar para vocês, no ensino médio eu fiz o profissionalizante que era desenho arquitetônico, né? Então, e eu sempre gostei de construção, de obra, né? Eu gostei sempre da parte de construção, a parte seria mais na área da engenharia civil, né? Porque eu fiz a parte de arquitetura, que é a parte do projeto, né? Mas tu quer ver eu gostar de uma coisa, é eu gostar da obra, da construção, do partir do princípio e levantar alguma coisa, um prédio, uma casa, né? Eu sempre gostei disso. E uma coisa, se alguém aí for da área da engenharia, me diga por que eles botam essas estacas. Aqui está acontecendo agora, já tem um tempo, eles colocam essas estacas em vários terrenos. Eu não entendo. Muitas vezes eles colocam essas estacas, depois retiram as estacas, e como vocês podem ver aí, as estacas são de todas as alturas, né? Elas não seguem um padrão. Eu quebrei a minha cabeça já pensando, não pesquisei, poderia pesquisar aí no YouTube, aí numa inteligência artificial eu descobriria. Mas eu quebrando a minha cabeça do que eu tenho conhecimento, eu queria descobrir por que tem essas estacas com várias alturas. E sigam o meu raciocínio. Eu pensei, se a gente distribui o peso, né? Por exemplo, assim, se for distribuir o peso sobre, né, essas estacas, como tem vários pontos de apoio, o peso seria diversificado. Foi isso que eu pensei. E geralmente aqui eles colocam essas estacas em terrenos alagadiços, terrenos que tu vê que não tem uma base firme, né? São terrenos ou aterrados, terrenos modificados, né? Eu digo no sentido de já fizeram escavações, já fizeram aterros, né? O terreno drenaram, o terreno foi modificado. Bom, mas não é esse assunto do vídeo aqui, é só porque eu tô nessa área aqui. Uma das coisas que eu ia contar para vocês, eu já tive a experiência de quase morte. Muitos conhecem por EQM, né?
A sigla são as primeiras letras, né? E de experiência, Q de quase, M de morte. Eu já tive essa experiência de quase morte, e a experiência de quase morte eu digo que o nome é errado, porque tu morre, tu é dado como morto, com parada cardiorrespiratória e tal, e depois, né, tu acaba voltando à vida, né, e a experiência é o acontecimento quando tu é dado como morto, né. Eu digo o acontecimento para ti, o que se passa para ti, né. Quando eu morri, eu tive, na minha experiência de quase morte, eu tive aquela sensação de entrar no túnel, né? Hoje em dia isso aí é mais falado, joga aí no YouTube mesmo, experiência de quase morte, tu vai ver relatos e tal, né? E alguns relatos são diferentes e tal, mas muitos seguem aquela quase que um padrão de tu entrar num túnel, de tu ter contato com pessoas que tu conheceu que já morreram e tal. E a minha foi essa, né? Eu entrei no túnel, eu vi um amigo meu que tinha falecido há pouco tempo e tal, mas essa minha experiência de quase morte tem 36 anos, 35 anos, é muito antiga, faz muitos anos, né? Eu tinha 26 anos de idade quando eu tive essa experiência de quase morte. Mas por que eu quis falar dessa experiência de quase morte agora? E daí depois com massagens e tal, me trouxeram a vida de volta. E o que eu gostaria de falar para vocês? A gente, quando não tem essa experiência, é fácil a gente interpretar que aquilo ali foi uma espécie de sonho, uma espécie de alucinação, alguma coisa assim, mas que na verdade tu não morreu, né? Eu vou dizer para vocês, a experiência de quase morte é muito forte, porque quando tu volta à vida, tu sabe que tu passou por uma coisa que não tem explicação. O mais fácil de explicar é assim, é que tu passou por uma coisa que não tem explicação dentro do que tu conhece até então sobre vida, sobre estar vivo e tal, porque ela foge completamente da sensação de um sonho ou de uma alucinação. Ela é real, como eu estou gravando isso aqui para ti, né? Eu estou aqui gravando e tal, eu sei que eu estou em algum lugar, eu sei que dia é hoje, eu sei quem eu sou, entendeu? Isso aqui é real, pelo menos é o que se tem por real. E a experiência de quase morte é assim, é uma sensação de tu estar no outro plano, no outro lugar, mas com essa mesma nitidez da realidade, é real. Mas por que eu falei tudo isso para vocês? Além de eu ter passado por essa experiência de quase morte, na época, né, aquilo, já passaram-se 35 anos e eu continuo com a sensação aquela, é muito clara e muito nítida, como foi naquele momento lá atrás. Só que durante a vida, pelo que eu fui conhecendo da vida, eu sou um cara que não acredito passei a não, talvez se eu acreditasse em alguma coisa, talvez um acreditar pela vivência que a gente tem, pelo que falam pra gente desde criança e tal, né? Talvez, ou uma esperança que um dia haja algo a mais, mas com o passar dos anos eu fiquei completamente frio para tudo isso. Eu não acredito em nada, eu não acredito em deuses, em espíritos, em alma, em o que tu quiser jogar no plano, que não seja este aqui, o plano real, o dia a dia, o que está acontecendo. Fora isso eu não acredito em nada, não adianta tentar me mostrar a evidência de qualquer outra coisa, porque eu não acredito. Só que
eu falei isso para vocês. A experiência de quase morte, a sensação é real de um outro plano. Real, real, real. Quem passou pela experiência não consegue aceitar que aquilo não aconteceu. Aquilo aconteceu. Eu estava lá num outro lugar, o meu amigo que tinha morrido estava lá, sabe? Eu fui em direção a uma luz muito forte e tal, e eu sabia que se eu entrasse naquela luz, essa vida, a vida que eu tinha até então, teria se terminado. Mas assim, ó, fica por aí a experiência de quase morte, fica por aí o questionamento se é real, se não é real, ou até se existe outra vida, outro plano, outro lugar que se possa estar, ou outra dimensão, sei lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu, há muito tempo, assim, o meu desejo de que a vida se termine é quase assim, não é só o evento da morte. Ah, morreu, me livrei dessa vida. Não, o evento da morte, para mim, é a ideia de que não existe mais nada dentro do meu conceito de estar vivo, não existe mais nada, acabou. Eu gostaria, quero, desejo que um dia a minha vida se acabe assim. Acabou. A vida foi isso que eu vivi, foi isso que eu desenvolvi enquanto eu estava aqui e estava vivo. Passou desse momento, dessa vida, simplesmente mais nada. E esse mais nada seria assim, ó, sem memória, sem resquícios do que um dia, o que eu fui ou o que eu vivi. Eu não tenho mais vontade nem, por muito, né, por uma interpretação mais clara, eu não gosto dessa vida, eu não gosto do que eu vivi, não gosto do que... Talvez eu poderia dizer que eu poderia gostar do que eu possa vir a viver. Mas assim, ó, eu não tenho grandes ambições, não tenho grandes vontades, seria que algo progredisse para algum lugar ou até que fosse melhor. Eu queria que isso aqui acabasse logo. Não é desesperança, ou se quiser interpretar desesperança, pronto, é desesperança, sim. Mas eu gostaria que isso aqui acabasse logo, sabe? E, por exemplo, assim, ó, eu que estou em cima da moto, um dia feio que nem esse, eu estou na rua trabalhando em cima de moto desde as 7 horas da manhã. Agora são quase 5 horas da tarde. Tô louco para já me livrar disso, ir para casa e deu. Mas vamos trocando uma ideia e eu vou falando da minha vida, do meu passado, das minhas experiências e de tudo que talvez em algum momento a gente possa dividir. Ok? Fui! Tchau!